caros ouvintes da Cacó FM, Vicaria Web Rádio, internautas, estimado diácono Sandoval, seminarista, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, uma festa que ainda está dentro do tempo do Natal. Estamos concluindo o tempo do Natal. Rezando essa liturgia, buscando também outras fontes, o entender, porque a liturgia de hoje nos traz alguns elementos desconhecidos até mesmo para todos nós, buscando compreender o sentido dessa festa, por que celebramos a Epifania do Senhor, por que celebramos a manifestação do Senhor publicamente. O que significa isso? O que é que a igreja está querendo dizer com isso? Manifestar publicamente o Senhor. E a gente vai compreendendo, desde a profecia de Isaías, quando nós escutamos: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Jerusalém estava como se estivesse dormindo. Jesus, a luz do mundo, nasce, vem para iluminar a humanidade inteira, mas o povo eleito, o lugar escolhido para que o Filho de Deus nascesse, o povo que ali estava como se estivessem dormindo. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém. Chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Depois, os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Só Jerusalém não estava atenta. O povo começou a ir em direção a Jerusalém, porque lá estava aquele que era esperado. A luz que tanta humanidade esperava, nasceu. E o povo, as gerações, as nações que se preparavam e esperavam, começaram então a uma grande peregrinação. Se destaca nessa peregrinação, a gente vê lá no Evangelho, os reis magos. Mas ainda nessa profecia, diz: será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Ou seja, a festa de hoje ela é grandiosa. Ela não é maior do que o nascimento de Jesus. A festa de hoje não é maior do que a festa do Natal. Mas ela tem uma grandeza, pois todos se voltam para Jerusalém para justamente proclamar e anunciar que a criança que nasceu numa manjedoura, ela é o Messias, o ungido. E aqui no Evangelho, os reis magos vão chamar de Rei dos Reis. Então, a Epifania proclama para todos nós que essa criança que nasceu numa manjedoura, ela traz consigo a realeza. Mas a realeza que ela traz consigo não é instituída nos reinos deste mundo, mas a realeza que essa criança traz sobre os seus ombros é a realeza divina. Por isso, os magos, que é símbolo de sabedoria, símbolo de conhecimento, são eles que vão e ali tem um gesto que precisamos estar atento. Quando eles se encontram a criança, eles se ajoelham para adorar. Os sábios se ajoelham para adorar uma criança que está na manjedoura, e aquela criança
é oferecida nos presentes. E esses presentes que são oferecidos a uma criança não são presentes que sempre se oferecem. Tem algo de diferente. Esses sábios oferecem o ouro, o incenso, né? E a mirra, né? Oferecem esses 3 presentes que vai desenhando, apresentando para a humanidade quem é essa criança. Mas antes, caríssimos irmãos e irmãs, de falar ainda desse encontro dos reis magos com Jesus, devemos também nos ater ao encontro desses sábios com Herodes. O que é que o Evangelho nos diz? Eles chegam, obviamente, se estão indo ao encontro de um futuro promissor do trono, então ele precisa procurar o rei. Por isso eles foram a Herodes, e quando chegam a Herodes perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E Mateus vai dizer no seu evangelho que ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Foram surpreendidos com essa notícia e eles ficaram perturbados, ou seja, eles não esperavam que o rei viesse, eles não esperavam que entre eles tinha alguém que estava destinado ao trono. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, só na Páscoa é que nós iremos compreender que trono foi esse que Jesus assentou-se. Por isso, depois da proclamação do Evangelho, nós escutamos aqui as festas móveis, né, que iremos celebrar ao longo desse ano, justamente para dizer isso. A festa da Epifania nos coloca nesse caminho de peregrinação para celebrarmos o coroamento de Jesus lá na Páscoa, pois é da Páscoa que todas as festas têm início, assim como nós ouvimos na proclamação das festas móveis de hoje. A presença de Jesus começa a incomodar, começa a desconcertar aqueles que caminham pelo caminho do erro. Por que que Herodes ficou perturbado? Por que que Jerusalém, toda Jerusalém ficou perturbada? Porque a presença de Jesus começa a incomodar aqueles que trilham o caminho do erro. A presença de Jesus vem para isso, para desinstalar o mal e para resgatar, restaurar a humanidade inteira com base no amor e na misericórdia do Pai. Por isso, voltando o nosso olhar, caríssimos irmãos e irmãs, para os reis magos, para os grandes sábios, depois que eles encontram-se com Jesus, oferecem os presentes, o evangelista vai dizer que eles, seguindo, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. O que significa isso? O encontro com Jesus provoca em nós uma mudança de caminho, uma mudança de vida. O verdadeiro encontro com Jesus provoca em nós uma conversão. Nós não voltamos pelo mesmo caminho. Nós não voltamos a trilhar a viver as mesmas experiências. Depois do encontro com o Senhor, nós agora somos chamados a fazer um caminho novo. Então é esse o encontro que nós devemos fazer. Devemos nos perguntar: quando foi que aconteceu o meu verdadeiro encontro com o Senhor? Será que já aconteceu esse encontro? Eu já estou trilhando um caminho novo? Porque, amados irmãos e irmãs, se trilha um caminho novo a partir desse encontro verdadeiro, desse encontro pessoal com Jesus. E aqui é algo muito particular, é você que vai ao encontro de Jesus. E aqui, o que seria essa estrela, esse luzeiro que conduziu esses reis magos até Jesus?
teve um sinal, um astro, um sinal que mostrou eles. E para nós hoje, qual é o sinal que nos conduz até Jesus? Caríssimos irmãos e irmãs, o sinal que deve nos conduzir até Jesus na manjedoura é a nossa fé. Por meio da nossa fé alimentada, todos os dias nós somos conduzidos até o Senhor. E nesse encontro com o Senhor, a sua luz resplandece em nós, e nós então começamos a enxergar a vida com um olhar diferente, a ver as coisas com um olhar diferente. Então, começamos a fazer um caminho novo. Por isso, a festa da Epifania faz esse grande convite para todos nós. Vamos todos, levantai-vos, vamos ao encontro daquele que é a luz que já chegou, já está entre nós. A luz já nos ilumina, já resplandece a face da terra, já está dissipando as trevas. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, cabe-nos ser conduzidos pela fé e atraídos pelo brilho do Senhor, aí cada vez mais viver essa experiência de comunhão. Quais os presentes que hoje devemos oferecer ao Senhor? Não mais como aqui for apresentado, caríssimos irmãos e irmãs, pelos reis magos, mas nós devemos ofertar ao Senhor um coração desejoso de uma verdadeira experiência de comunhão com Ele, o Verbo encarnado em nosso meio. Apresentar ao Senhor uma família que deseja viver cada vez mais trilhando o caminho, os ensinamentos que o Senhor traz para todos nós. Então, os presentes de hoje devem ser diferentes. Não precisamos mais oferecer esses presentes que simbolizam a vida de Jesus, né? O ouro, a sua realeza, o incenso, a sua divindade, e a mirra, já proclamando de que maneira Jesus seria glorificado ao Pai. Nós sabemos então, por meio desses presentes, quem é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é a divindade de Deus entre nós, Jesus é aquele que vai resgatar a humanidade por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Assim como os reis magos se curvaram para adorar Jesus, todos nós hoje, aqui que celebramos esta Eucaristia em Ibicaraí, vocês que nos escutam pelas rádios ou nos acompanham pelas redes sociais, o mundo inteiro hoje é convidado a se colocar de joelho e a adorar o Rei dos Reis. A Ele sim, a nossa adoração e o nosso louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.